Programa Torre Forte, da Igreja Batista Filadélfia, de Monte Belo, Minas Gerais. Com a pastora Fernanda Marques. De segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h30. Louvado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, a paz do Senhor, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Fiquem conosco aí até o finalzinho, pois grandes coisas fará o Senhor no nosso meio. Aleluia! Olha, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. Portanto, se alegre nesse dia. Por quê, pastor, que eu vou me alegrar no meio de tanta luta que eu tô? Se alegra porque esse é o dia que o Senhor fez. E por isso eu me alegrarei, queridos. Ainda no meio da tormenta você vai conseguir achar motivo para sorrir. Creia, é aqui. Creia de todo o seu coração, porque o nosso Deus é o Deus que tem nos alegrado todos os dias. Às vezes, mesmo em meio à tormenta, em meio ao deserto, Deus ele manda a chuva. Deus ele manda a neve, Deus ele manda a brisa, né? Pode estar lá no deserto, mas Deus sempre vai mandar o refrigério. Deus sempre tem resposta para mim, para a sua vida, em nome de Jesus. Estamos aqui no programa Torre Forte, estamos no ar aí, de segunda a sexta-feira, a partir das 18h30, aos sábados a partir das 18h e aos domingos a partir das 9h da manhã. Então segue aí o Torre Forte, levando a palavra de Deus a semana inteirinha ao seu coraçãozinho. E como é bom nós ouvirmos a palavra do Senhor. Como é bom nós nos enchermos de Deus, meus amados. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e nos encher de Deus, né? Então que nessa noite você possa, através da palavra da abertura, através dos louvores, através da palavra que a irmã Val vai trazer, que você possa se encher de Deus nessa noite. Que coisa maravilhosa! Esses dias, numa madrugada, eu estava ouvindo um louvor ali, quietinha na sala, né? Que louvor maravilhoso, falando sobre a oração, sabe? No momento da oração, quando eu oro, né? O que Deus faz através da oração, o que Deus move através da nossa oração. O Senhor, Ele nos alerta, Ele dá uma palavra para mim, para você, de ensinamento, de caminho, de direção. A palavra do Senhor fala lá em Mateus 6, né? Que nós devemos entrar para orar, vai até o seu aposento e ali você tranca a porta. Olha aí que mistério. Tranca a porta. E o Deus que te vê, né, no secreto, Ele vai te abençoar. Deus está olhando para você. Deus sabe das suas necessidades, Deus sabe o que você passa, Deus sabe das suas lutas, o Senhor sabe exatamente como você está nesse momento. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá no Salmo 139 que Deus sonda e conhece o nosso coração, meus amados. E eu quero aqui ler com vocês Mateus 6, olha só o que diz aqui, Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto. E teu pai que vê secretamente te recompensará. E isso me chamou tanta atenção, sabe? Eu já tinha passado, já tinha lido, já tinha ouvido, já tinha escutado pregação, mas me chama a atenção essa palavra, vê. Olha o que diz o texto, o Senhor, o teu Pai, que vê secretamente. E você está fazendo o quê? Você está orando, né? Vamos seguir aqui o texto. Vai para o seu quarto, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu Pai. Lá em oculto, onde ninguém está te vendo. E aí o texto decorre dizendo que o teu Pai que vê. Olha isso. A Bíblia não diz que o teu pai que ouve, né? Ou seja, ele não está ouvindo aqui nesta hora a sua oração, mas ele está vendo você. Deus está olhando você.
Então, quando a Bíblia diz que Deus está vendo, é porque Deus está olhando para dentro de nós. Então, nesse momento, Deus vê o que tem dentro de você. Deus olha para o seu coração aqui em Mateus 6,6. Deus, Ele olha quando você está lá no secreto, quando você fecha a sua porta do seu aposento, quando você clama, quando você ora ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus vê o seu coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes também cumpre-se a Bíblia na nossa vida que fala que nós não sabemos orar, que nós não sabemos pedir, né, irmã Val? Sim. Nós não sabemos pedir, queridos, né? Por que nós não recebemos? Porque nós não sabemos pedir. E nós não conhecemos o poder de Deus. Então muitas vezes eu entro no meu aposento, eu entro ali para orar, para clamar, mas Deus, muitas vezes Ele não está nem ouvindo aquilo que nós estamos falando, mas Ele está olhando para dentro do meu coração. Muitas vezes que nós não conseguimos nem orar. Tem pessoas que estão me assistindo nessa noite que já está nesse posicionamento. Eu estou indo na Tua presença, ó Deus, mas eu não estou conseguindo nem abrir a minha boca para orar mais. Tamanha foi a decepção. Tamanhos são os problemas. Tamanha é a luta que eu não consigo orar. Não sai nada. Assim como Ana chegava diante da presença do Senhor, ela estava tão enfadada, tão cansada, tão exausta, né? Tão aborrecida com toda a situação, de tanta humilhação, que Ana não conseguia orar, a boca dela só tremia, só balbuciava alguma coisa. Ao passo que Eli disse para ela: mulher, você parece que está embriagada, né? Ela não estava embriagada não, ela estava sem forças para orar, ela não tinha forças mais dentro dela para clamar. Tamanha era a decepção dela, tamanha era a tristeza daquela mulher. Aquela mulher já estava deprimida, aquela mulher já estava no ponto de não querer mais viver. Não é? Porque uma pessoa que se nega a comer, uma pessoa que não quer comer mais, Ana não se alimentava, Ana não bebia, Ana não ria mais. Então ela estava num quadro de depressão profunda, meus amados. E uma pessoa que não quer beber, não quer comer e não quer beber, a pessoa já está pedindo a morte, não é, irmão Val? Isso. A pessoa, quando ela desiste, que ela não quer saber mais de comer, não quer mais saber de beber, é porque ela está pedindo a morte. Ela quer morrer, né? Quer morrer de verdade, não está de brincadeira, não. E ali, queridos, Ana, ela balbuciava algo ali na presença do Senhor. E talvez você está me assistindo hoje, está dessa maneira. Olha aqui, ó, eu estava com a pregação montada aqui, ó, que eu ia fazer na abertura. Volta aqui comigo, ela tá vendo, ó. O texto está aqui, tudo anotado, o meu rascunho aqui, né? Eu ia dar sequência na pregação que eu estava fazendo no começo da semana. Mas Deus me conduziu aqui, né? E nós estamos aqui para ouvir o que Deus quer falar conosco. Então talvez você está me ouvindo nessa noite, você está dessa maneira. Sabe, você não está conseguindo mais nem orar. Você está indo para o teu quarto, você está indo para o teu aposento e você só dobra o teu joelho ou deita na tua cama e é só choro que vem, é só lamentação, é só lágrima que desce diante da situação de tantos problemas. Você já não tem mais força para orar, sabe? Mas Deus está dizendo para você aqui, comprovando na palavra dele: eu, o teu Deus, o teu Pai, que vejo secretamente. Deus está olhando para o teu coração. Deus está olhando para as misérias do teu coração e aplicando a misericórdia. A palavra misericórdia significa isso. É Deus olhando para as misérias do coração, né? Misericórdia. Então, miseris é miséria e córdia é coração. Então, Deus está olhando com misericórdia para você. Deus vai alcançar você com a misericórdia. Deus está olhando para o teu coração nesta noite. E Deus sabe exatamente o que você está passando. Deus sabe exatamente o que você precisa. Apesar de você não falar com Deus, não orar, né? Mas não abrir a sua boca, mas Deus está sondando nessa noite o teu coraçãozinho. E olha, vai ter resposta. Porque o nosso Deus é o Deus de resposta, sabe? Porque aqui em Mateus 6 segue Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. Então, quando vocês orarem, orem dessa maneira: Pai Nosso que estais nos céus, né? Então, nesse momento que você possa olhar para o Senhor e dizer: Tu és o meu Pai. E o Pai ajuda, e o Pai socorre, e o Pai tem resposta.
sabe? O pai aqui, na natureza humana, a Bíblia diz que nós somos maus. E nós, sendo maus, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, o que dirá então o Pai Celestial? Queridos, você serve um Deus... Vou inverter. Você tem um pai que é Deus, não é? O pai que você segue, o pai que cuida de você, ele não é um pai qualquer. Ele é um Deus, mas não é também um Deus qualquer. Ele é o grande El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso, ele é o grande eu sou. Eu sou, por isso que Deus fala, eu sou. Deus falou para Moisés, eu sou, né? Eu sou o quê? Eu sou tudo o que você precisa. Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Jeová Rafá, eu sou o Deus Emanuel, o Deus com você, o Deus conosco. Eu sou tudo o que você precisa. Então, se você está doente, Ele é o Jeová Rafá, o Deus da cura. Se você precisa que Deus seja o seu juiz, Ele é o justo juiz. Se você precisa de um advogado, Ele é o advogado fiel, em nome de Jesus. Ele é tudo o que você precisa. Então, quando alguém perguntar para você, mas quem é Deus? Essa é uma boa resposta, não é? Deus é tudo o que eu preciso. Deus é quem eu preciso. Ele é o meu lugar de refúgio, Ele é o meu lugar de descanso. Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Guarde essa palavra no seu coração, porque saiu do coração de Deus. Amém. Saiu do coração de Deus. Não teve, eu não estudei para falar nada aqui com vocês em cima de Mateus 6,6. Nada, nada, nada. Né? Veio direto do coração do Pai. Então estuda também, vá junto, medite nesse texto de Mateus 6,6 e sempre lembre, Deus está te vendo. Amém? Nós vamos ouvir louvores agora, daqui a pouquinho eu retorno aqui. A irmã Val já vai trazer aqui a escola bíblica. Olha que tremendo. O que você vai falar? Sobre as 10 virgens prudentes. Vai falar aí, ó, vai ministrar sobre as 10 virgens, né? Então nós vamos aprender muito também com esse estudo. Não perca essa lição de jeito nenhum. Daqui a pouquinho eu retorno em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Espírito e paz.
Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Só o Senhor Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele é aquele que pode todas as coisas. Ele é aquele que foi dado poder para Ele nos céus e na terra. Na realidade, todo o poder, segundo diz a palavra, né? É esse Deus que nós estamos aqui nessa noite adorando Ele. Aleluia. Se sinta grato a Deus por tudo que o Senhor já fez. A palavra do Senhor diz: dei graça ao Senhor por todas as coisas, que essa é a vontade de Deus para nós. Aleluia. Agradeça ao Senhor, seja um sacrifício de louvor nessa noite. Ofereça a tua vida, ofereça o teu coração, ofereça as tuas lágrimas, ofereça o teu sorriso. Deus, estamos aqui de volta. Programa Torre Forte. Torre Forte é o nosso Deus, aleluia. Chegou o momento da palavra, a palavra central, né? Essa palavra principal. Amém. Queridos, nós vamos ouvir então essa mensagem e vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa noite, ó Deus, pois chegou o momento da Tua palavra, ó Deus. O momento onde o Senhor vai falar o nosso coração, usando a vida da irmã Val, Senhor, de forma sobrenatural, com sabedoria, com unção, com poder, com autoridade, que vem do Senhor. Meu Deus, abençoe cada vida que estiver ali assistindo, aonde esta mensagem chegar, que vidas possam ser curadas, salvas, libertas pelo poder que há no Teu nome, por Tua palavra, Senhor. Abençoe a vida da Val, a toda a família e parentela, Sim, com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos ouvir Amém. A palavra de Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos, como é bom, né? A gente está buscando aí a presença do Senhor, a gente está na presença do Senhor. É algo aí que para quem já conhece, para quem busca, para quem procura, já não consegue viver sem, né? Então, assim, para nós é uma grande alegria a gente poder estar trazendo também para o coração de vocês um pouquinho da palavra do Senhor, né? Tá falando ali sobre o amor de Cristo, o cuidado de Cristo, né? Sobre as promessas do Senhor. E para nós é muito importante, para mim é muito importante eu estar aqui trazendo um pouquinho, né? Porque para eu estar aqui eu também preciso estudar, eu também preciso aprender, né? Que eu sou aí estou sempre aprendendo, buscando da palavra do Senhor, e para nós é uma alegria, né? E hoje o que nós vamos estar trazendo aqui, o texto chama Expectativas Positivas para os Crentes Fiéis, né? É igual a pastora já falou, a gente vai estar falando um pouquinho ali sobre as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes, né? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre este texto e a importância que né, este texto para as nossas vidas, para o futuro aí, né? Para as promessas de Cristo vindouras aí para nós, né? Então, o que esse texto nos traz para conhecer? Que os ensinos espirituais importantes da parábola das 10 virgens, que é a sensatez, a prudência e a vigilância, né? E o que a gente tem aqui de texto? O texto que nos traz hoje está em Mateus 25, 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Portanto, crentes, portanto, irmãos, vigiem, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que Cristo vai estar voltando, né? Aí a segunda vinda de Cristo, nós temos que estar ali, irmãos, ligadinhos na presença do Senhor, buscando a presença, estar nos enchendo ali da presença do Espírito Santo, para que a gente se mantenha ali firme, né? Até a vinda de Cristo, para que a gente não retroceda, para que a gente não se esfrie na fé, para que a gente não perca a intimidade com Cristo, sabe? Porque, irmãos, porque quando chegar lá, né, que a gente fosse apresentar ali diante do Senhor, Ele conheça a nossa voz, Ele nos conheça, Ele saiba quem nós somos, Ele saiba que você foi aquele que o buscou, você foi aquele que procurou, né? Então você esteve ali se enchendo do azeite, se enchendo da presença, se enchendo, se abastecendo da presença do Espírito Santo dia após dia. Então vamos lá, Mateus 25, do versículo 1 ao versículo 13. O reino dos céus
pois será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo, que pegaram suas lâmpadas, né, e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Isso que nós estamos falando, né, pastora? Irmãos, nós precisamos estar nos enchendo da presença do Espírito Santo. Nós estamos ali, como essa candeia, né? Nós somos ali como essa candeia. Essa candeia, ela precisa estar cheia do azeite, estar cheia do óleo, porque aquela candeia, ela pega fogo porque ela tem aquele combustível que é o óleo, né? Então, assim, nós vemos esta parábola das 10 virgens, que são 5 virgens sensatas, prudentes, cuidadosas, e são 5 virgens insensatas, imprudentes, que não cuidaram da sua fé, que não cuidaram do que elas precisavam cuidar para quando o noivo viesse, elas pudessem estar na presença, elas pudessem estar com ele. E nós vemos aqui nesta parábola, né, que nos conta aqui que o noivo vem, que o noivo está vindo. Esse noivo é representado por Cristo, né? O noivo está vindo e nós vemos ali 10 mulheres cuidadosas que mantiveram ali, né, a sua lâmpada, a sua candeia cheia do azeite. Elas tiveram o cuidado de estar sempre cheio ali para que quando o noivo viesse, não lhes faltasse o óleo para acender aquela candeia e participasse ali, né, daquele como que fala, pastora, daquela caminhada, né, com o noivo. Da entrada ali para as bodas, né, ali para a festa, para estar ali na presença de Cristo, para o casamento com Cristo. E nós vemos essas outras 5 imprudentes, descuidadas, que elas não se importaram ali com a lâmpada de estar cheias, né? Elas ficaram ali durante aquele tempo de espera, esperando ali a vinda do noivo, mas elas não se preocuparam em pensar: nossa, a nossa lâmpada vai precisar estar acesa no momento que o noivo vier. Elas não se preocuparam, elas simplesmente dormiram, elas se cansaram ali no caminho, elas se cansaram na espera. Mas quando o noivo veio, aí que elas deram com a cara na porta, né? A porta ali para elas se fechou. O que significa? Que a oportunidade delas entrarem ali nas bodas, ali no casamento com Cristo, a porta para elas se fechou. A oportunidade para elas elas ficaram sem aquela oportunidade. Por quê? Porque elas não mantiveram a sua candeia cheia. E isso, irmãos, vale para nós cristãos, para nós crentes, né, pastora? O que nós crentes precisamos fazer? O que nós cristãos precisamos fazer? Nós precisamos buscar a presença. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos estar ali na presença do Espírito, porque é Ele que vai, né, que vai nos limpar. Com a presença dele ali que a gente vai se batizar ali em Espírito e em verdade, que a gente vai nascer de novo da água e do Espírito. E a gente precisa estar cheio ali da presença, e é uma busca assim, todos os dias. Porque se existe uma lamparina e aquele óleo vai secando, o que precisa fazer? Precisa abastecer aquela lamparina de novo.
E a mesma coisa nós. Nós precisamos todos os dias nos abastecer da presença do Espírito. Por quê? Porque se nós não buscarmos a presença em oração, se nós não buscarmos a presença estudando a palavra, em intimidade com o Senhor, a nossa fé vai secar. Nós vamos murchar ali na presença, nós vamos murchar ali, né, de fé, nós vamos ficar ali secos, né? Até o ponto que aquela lâmpada, que a presença do Senhor em nós vai se apagar. E quando Cristo voltar, quando acontecer a segunda vinda de Cristo, vai acontecer conosco a mesma coisa que aconteceu com essas 5 prudentes. Nós vamos ficar para trás, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu. Ele conhece a minha busca e Ele conhece a sua. Ele conhece a minha voz e Ele vai conhecer a sua, se você o buscar. Porque quando chegar lá naquele tempo, Jesus, que você bater na porta e você estiver ficando para trás, Ele vai falar: como eu vou deixar você entrar para as bodas? Como eu vou deixar você entrar para a minha festa, para o meu casamento? Como você vai ser a minha noiva se eu não te conheço? Se eu não ouço a sua voz, se eu não conheço o som da sua voz, se eu não senti a tua presença me buscando, se eu não colhi a sua lágrima. Sabe, é como um casamento. Hoje, irmãos, nós vemos que as coisas foram mudando. Hoje, para nós irmos em uma festa de casamento, nós precisamos até ter um convite. Por quê? Se eu recebo um convite, é porque aquele noivo, aquela noiva, eles me conhecem. Para que eu entre naquela festa, eu tenho que ter uma intimidade com eles, eu tenho que ter uma amizade, um elo, uma ligação. E a mesma coisa com Cristo, para que a gente entre nas bodas, para que a gente participe, para que a gente esteja ali, nós precisamos ter um elo com Cristo, uma ligação. E nós vemos através desta parábola a mesma coisa que acontece conosco, com os cristãos. Nós sabemos que tem muitos cristãos que buscam a presença, que se enchem da presença, mas tem muitos cristãos que são somente de aparência. É verdade. Que estão ali, né, que falam, às vezes até lá no meio social: eu sou crente. Até vão na igreja, né? Ou vai na igreja, participa ali todos os domingos, né, pastora, tá ali, mas tá ali de aparência, porque na realidade seu coração tá vazio, tá seco, a pessoa não tá ali entregando os seus pensamentos, os seus sentimentos para Cristo, mas tá ali de corpo presente. Não tá guardando o azeite, né? Não tá se enchendo do azeite. E nós precisamos ficar atentos quanto a isto. Nós precisamos ficar atentos. Sabe por quê, irmãos? Existe a história de Jesus está demorando. Eu estou cansado de esperar a vida de Cristo. Desde que eu sou criança eu ouço falar que Cristo vai voltar, mas até hoje Cristo não voltou. Sabe, irmãos? E essa demora, que já vem aí há mais de 2000 anos, né, pastor? Essa demora que já vem aí há 2000 anos, fez com que muitas pessoas secassem na fé. Fez com que muitas pessoas se afastassem da presença, porque acham que Cristo está demorando. Mas esperto e inteligente é aquele que fica falando: Cristo vem. Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esperto é este, porque este se enche apesar da demora. Apesar da demora. E olha, irmãos, que a demora de Cristo ainda tem uma importância. É um propósito. Tem um propósito. Nós questionamos muito, né? Muitas vezes até eu falo: Jesus, volta logo. Às vezes na minha oração, ou ali nas minhas dificuldades, a gente tem ali, né, um sentimento de clamar pela presença de Cristo e clamar pela volta de Cristo. Falar: Senhor, volta logo. Falar que eu não desejo a volta. Eu desejo a volta de Cristo. A senhora deseja a volta de Cristo? Sim, porque somos salvos, né? Somos salvos, a gente quer. Precisamos pensar nos que não são ainda. Nos que não são. Então, assim, essa demora de Cristo, irmãos, ela tem um propósito. Ela tem um propósito, até mesmo para nós cristãos. Amém? Então, vamos lá. A parábola das 10 virgens está entre algumas outras parábolas nas quais o Senhor Jesus tratou de assuntos escatológicos relacionados à sua volta. Alguns ensinos são comuns entre elas, tais como o suspense quanto ao dia e a hora de sua volta, o convite à vigilância e a necessidade de prudência no viver. O reino dos céus volta a ser o assunto nesta parábola, mas agora diferentemente das parábolas de Mateus 13.
Esta parábola, ela refere-se ao reino celestial propriamente dito, que será manifesto na segunda vinda de Cristo. A cena descrita na parábola diz respeito a um casamento nos moldes da cultura da época, em que o noivo era seguido pelos convidados e cada um deveria estar preparado com lâmpadas para o caso de a chegada do noivo acontecer à noite. Então nós vemos aqui que cada um precisava estar com a sua lâmpada cheia, com a sua lâmpada cheia de azeite. Lembrando que o azeite, que o óleo representa o Espírito Santo. Meu pai. Dentre os convidados, as 10 virgens são como damas de honra do casamento. Elas deveriam estar prontas e dispostas para acompanhar o noivo em sua chegada. Elas precisavam estar prontas, estar com a sua lâmpada cheia, todas as 10. Para que quando acontecesse a chegada de Cristo, elas pudessem participar ali daquela caminhada, né, daquela procissão. Para o nosso estudo nessa lição, tomaremos as 10 virgens como representantes de 2 grupos de crentes que se distinguem por suas atitudes ao longo da história. E daremos especial atenção ao fator da espera e o que ele representa na caminhada cristã. E o que essa espera representa na caminhada cristã. As virgens insensatas. Os falsos crentes poderiam ser representados na parábola pelas virgens insensatas. Os falsos crentes. Trata-se daqueles que estão no lugar certo, com as pessoas certas e que receberam o mesmo convite para participar das bodas, mas que preservaram uma atitude errada. Então, essas virgens imprudentes, irmãos, essas virgens, elas estavam ali no lugar certo, elas estavam com as pessoas certas e elas estavam na hora certa, só que elas tomaram atitudes erradas. Elas tiveram condutas que fizeram com que elas perdessem as bodas, com que elas perdessem a salvação. Eles não se preocupam com o que é essencial e vivem uma vida de aparências. Carregam as lâmpadas, mas elas não têm conteúdo. Estão vazias. São escarnecedores que, embora tenham informações sobre a volta de Cristo, agem como quem não acredita em sua vinda e por isso jamais estarão preparados. Irmãos, nós temos essa palavra aqui lá em 2 Pedro, capítulo 3, de 1 a 4, né? Apesar de saberem da vinda de Cristo, apesar de conhecerem, eles agem, esses cristãos, esses falsos crentes, né? Esses crentes que estão ali de aparência, apesar de saber o que está na palavra, eles agem como se Cristo não fosse voltar, né? Como se isso não fosse acontecer. A insensatez domina seus pensamentos e define as suas ações. Eles já não vigiam mais e estão acostumados a viver adormecidos. Deixam tudo para depois, como se tivessem todo o tempo disponível. Pensam que na última hora pode-se dar um jeito em tudo. E quando as coisas apertam, ainda procuram transferir a responsabilidade para os outros. Que foi a mesma coisa que aconteceu com essas virgens, né? Eles pensam que na última hora pode-se dar um jeito em tudo. Foi o que aconteceu com elas. Elas acharam que ali naquele momento, elas poderiam correr e arrumar, pegar ali do azeite das outras mulheres, né? Ou sair e comprar, mas não é assim. Irmãos, a gente ainda tem que pensar que a nossa vida, ela tem um tempo aqui na Terra. Né? Nós não estamos falando somente da segunda volta de Cristo. Verdade. Nós temos um tempo aqui na Terra, nós não sabemos se hoje eu estou aqui fazendo as coisas erradas, apesar de conhecer a palavra, eu estou aqui fazendo a coisa errada, agindo de forma errada, pecando, fazendo coisas que desagradam o Espírito Santo, mas eu não me lembro que pode ser que daqui a 10 minutos eu morra. Verdade. E aí? Se eu não estou cheia da presença do Espírito Santo, mas eu estou me enchendo de coisas mundanas, eu posso perder a minha salvação, eu perco a minha salvação, eu vou ficar para fora da festa. Então, assim, nós não podemos pensar ainda só na segunda vinda de Cristo, mas nós precisamos pensar no nosso tempo aqui na Terra. Que a nossa vida é rápida e curta, e ao mesmo tempo que hoje eu estou viva, amanhã eu já posso não estar. Amém? Estão enganados. O noivo virá e a porta será fechada. Eles ficarão do lado de fora e não haverá uma segunda chance, por mais que clamem por socorro. Ouvirão da boca do Senhor a triste constatação: não conheço vocês. Que triste
que triste não vai ser a gente, assim, por um tempo da nossa vida, a gente busca a presença, mas ali na caminhada a gente começa a se cansar e falar, ai, Jesus não volta logo, e a gente começa a desanimar, e a gente começa a ficar seco ali da presença, né? De repente o Cristo volta, ou o nosso tempo aqui, né, finda, termina, e a gente achar que a gente vai ali se deparar com Cristo, a gente vai ser abraçado por Cristo, e vai ser muito difícil a gente ter que ouvir, né, da boca de Cristo ele falar. Na verdade, eu tenho um pensamento assim, às vezes a gente fica esperando o retorno de Cristo, né? Nós estamos esperando e aguardamos, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, nós os vivos. Mas eu tenho para mim que aquele que o Senhor já levou, aquele que já morreu, Jesus já voltou para aquela pessoa. Já voltou. Já voltou. Porque já está dado lá o lugar, né? Então Jesus já voltou. Às vezes a gente pode comentar, mas nós estamos ouvindo aí há mais de 2000 anos que Jesus vai voltar. E quantas pessoas já morreram esperando essa promessa se cumprir e Jesus não voltou. Mas para aqueles que já foram, Jesus já voltou, né? E nós não sabemos a nossa hora, que nem a Val está dizendo. Eu não sei se Jesus vem para mim hoje, se Jesus vai voltar para a Val amanhã. Nós não sabemos o tempo que nós temos aqui na Terra. O fato é que a partir do momento que a gente desce a sepultura, ali Jesus já voltou para a gente. Sim. Né? Ali já está dado o nosso lugar. Né? Nosso já está selada a nossa sentença ali. Oh, Jesus. Sim. Por isso, né, pastora, que a importância da gente estar, vigiar, a gente orar e a gente ter intimidade com Cristo, né? E a intimidade, irmãos, não é só ali você tirar ali aqueles 5, 10 minutos do teu dia e orar, não. Né, pastora? Intimidade todo, né? É você saber que Cristo está ali do teu lado e tudo que você vai fazer, se oferecer para Cristo, né? Tudo que você vai, todas as suas decisões, se antes você conversa com Cristo, está acontecendo alguma coisa está te incomodando, você conversa ali com Cristo, fala, ai Jesus, me dá sabedoria. Assim, é intimidade mesmo, é você fazer como se, você entender que Cristo está ali junto com você, né? Que o Espírito Santo está habitando em você. É você consagrar todos os seus dias, todas as suas coisas, a sua casa, a sua família, as suas decisões, as suas falas, porque as nossas falas poderão nos condenar. Tem poder. As coisas que nós falamos, elas têm poder para salvação, mas ela também tem poder para perdição, né? Com as coisas. Então, antes a gente ser até muito quieto às vezes. Antes a gente ficar até mais quietinho do que a gente se envolver em falácias aí, se envolver em coisas que vai nos levar a perder a nossa salvação, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa se preocupar, né? A gente precisa pensar, estar atento. E isto é você estar cheio do azeite, isso é você estar cheio da presença do Espírito Santo, né? É você buscar ter intimidade com Cristo e é você também se preocupar com as suas ações, com as suas atitudes, com as suas falas, porque dependendo do que você fala, você desagrada ao Espírito. E essas coisas vai fazendo com que a presença do Espírito se afaste da gente, porque se o seu corpo é morada do Espírito Santo, você tem que alimentar aquele Espírito que está em você, né? E não afastar de você. Amém? A insensatez que marca o nosso tempo pode nos tornar acostumados com as rotinas da religião, fazendo-nos deixar de lado o que é essencial. Então, a insensatez, né? A insensatez que marca o nosso tempo. Então, assim, a nossa falta de sabedoria, né? As coisas, né? As atitudes insensatas nossas, elas podem marcar as nossas rotinas da religião. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem somente aquela religiosidade, mas a gente não tem Cristo. Você está ali, né, caminhando, você está ali dentro de uma igreja, né, pastor? Eu vou falar mais ou menos desse jeito. Você está ali dentro da igreja, você muitas vezes faz até parte de um ministério, né? Você está tentando fazer, mas você não está cheio, você está fazendo por aparência, mas não está fazendo por buscar a presença, por estar na presença, mas por aparência. Né? Então, assim, a gente tem que ser sensato ali, né, nas nossas atitudes, nas formas que a gente age dentro da nossa igreja ou fora da nossa igreja, dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, lá na rua. A gente tem que ser inteligente. Inteligente é caminhar mesmo na presença do Senhor e não fazer coisas somente por aparência. Agora nós vamos falar das virgens prudentes. Os crentes verdadeiros estão representados na parábola pelas virgens prudentes. Eles sabem a que saíram e não perdem de vista o objetivo de participarem do cortejo da honra do noivo. Então,
as virgens prudentes, ou os crentes sensatos, ou aquele cristão mesmo que busca, ele não perde de vista a presença de Cristo. Se ele busca ali a presença de Cristo todos os dias, às vezes um pouquinho que ele começa a desanimar, ele é, nossa, meu Deus, quem sou eu sem Cristo? Quem sou eu sem a presença do Espírito Santo em mim? Ali ele busca, ele caminha. Muitas vezes, como a pastora estava falando agora há pouco, às vezes tem pessoas que vão orar sem vontade, não quer nem orar, né? Mas assim, irmão, se isso acontecer com você, tá sem vontade de orar, mas vai orar mesmo sem vontade. Mesmo que as palavras não saem, entrega-lhe e fala, Jesus, hoje eu não consigo falar, mas eu estou aqui diante do Senhor. Fica quieto, fica quietinho ali, reverenciando o seu coração a Cristo, né? Isso é busca. E nós vemos ali crentes, né? Nós vemos cristãos ali que são fervorosos mesmo, que buscam a presença, que busca e que fala da presença para outros, que não tem vergonha, sabe? Que muitas vezes vê que um irmãozinho ali está desanimado, e aquele crente que busca, ele consegue fazer com que aquele irmão desanimado encha da presença. Porque traz a presença da pessoa, a presença de Cristo na pessoa, ela é tão grande que ela transporta, ela passa aquilo para a pessoa, faz com que a pessoa se encha, sentindo a presença do outro, sentindo a presença de Cristo no outro. Então assim, é muito bom saber que temos irmãos cristãos que buscam mesmo, que não perde a direção, que não perde Cristo de vista, que não perde o Espírito Santo de vista, que estão ali na intimidade, né? Na intimidade com o Senhor. Suas lâmpadas estão cheias de óleo e com reserva para qualquer que seja o tempo de espera pelo noivo. Então, nós sabemos que tem cristãos que vêm ali de berço, né? Nascem dentro de casas, né? Que os pais são cristãos, que os avós eram cristãos. E aquela pessoa, ela tem uma caminhada ali de 40, 50, 60 anos. Tem pessoas que caminham ali 60 anos e não desiste de buscar a presença. Enquanto nós sabemos que tem outros que vão caminhando e vão se cansando na caminhada. E ali sentam e ali mesmo ficam. Né, pastora? Quer seja de dia ou de noite, seus ouvidos permanecem atentos ao anúncio da chegada do noivo. E, mais do que isso, estão preparados para sair ao seu encontro imediatamente. Essas pessoas são pessoas que estão com as suas botijas ali, que estão ali com as suas lâmpadas cheias do óleo, cheias da presença do Senhor, que estão ali com o seu coração cheios da presença do Senhor. Não deixa o óleo secar, não deixa o Espírito Santo secar. Irmãos, a gente falando assim, dá a impressão que é até uma coisa de outro mundo, mas assim, irmãos, é algo que nós precisamos buscar. É algo que nós precisamos, e é quem busca que entende. É quem fica cheio que sabe do que está falando. Então assim, busque, irmãos, busque, clame pela presença, não desista na metade do caminho. Não desista, porque a promessa para nós é grande, né? O nosso desejo do encontro com Cristo, de abraçar a Cristo é muito grande. Por isso que nós falamos, Maranata, vem Senhor Jesus, por isso que nós pedimos, porque a gente tem um desejo muito grande da presença, a gente deseja a presença de Cristo. Jamais descuidam da própria vida espiritual, pois entendem que a salvação é individual e a responsabilidade intransferível. Irmãos, ninguém pode entrar no céu com azeite alheio. Ninguém, pastora. A pastora não vai entrar no céu com o azeite que eu tenho, com o Espírito que habita em mim. Não dá. Não dá pra pegar carona. A busca tem que ser minha. A busca da pastora tem que ser dela. E a sua busca tem que ser sua. Então você não vai conseguir entrar no céu com o azeite que habita em mim. Você não vai. Eu vou te falar sobre ele. Eu vou pregar sobre ele. Eu vou orar por você e eu vou interceder por você. Eu vou te mostrar o caminho, mas o caminho, quem tem que caminhar ele é você. A busca precisa ser sua. Então, a salvação, eu não vou conseguir salvar a pastora. De jeito nenhum. Eu não vou conseguir salvar as minhas filhas, a minha família, eu não vou. Porque eu preciso lutar pela minha salvação, mas como eu falei para vocês, eu vou falar de Cristo, eu vou pregar a Cristo, eu vou levar a palavra de Cristo para o coração das minhas filhas, mas a decisão precisa ser delas. É individual, né? É individual, a decisão precisa ser sua. Aprendem a viver com sobriedade e temor,
aguardando a bendita esperança do seu chamamento. Aleluia. Em sua caminhada, tornam-se atentos e vigilantes, como quem aguarda o cumprimento de uma promessa. É o que nós falamos. Aquele cristão que busca, ele é atento a todas as coisas. Ele é atento aos sinais do tempo, né, pastora? Assim, nós vemos cristãos, né, pessoas que são ali mesmo da caminhada de Cristo, que ficam vendo os sinais do tempo e vê os terremotos, vê guerras e rumores de guerras, né, vê aí as doenças, né, vê o afastamento, né, das pessoas de Cristo, né, vendo tudo isso, eles ligam. O cristão que busca a presença, eles ligam isso tudo à volta de Cristo. Isso é estar atento à vinda de Cristo, estar atento e desejoso, né, ao cumprimento dessa promessa. Então tudo o cristão consegue ligar, porque ele tem conhecimento da palavra, ele busca a palavra e ele busca a vinda de Cristo. Ele deseja a vinda de Cristo, então tudo o cristão consegue ligar. Amém? A esperança da chegada do noivo molda seus comportamentos e atitudes, levando-os a um estilo de vida comprometido com o propósito para o qual foram chamados. O propósito da espera. Ao longo dos séculos, tenha certeza de que muitos já se fizeram essa pergunta. Por que tanta espera? Né? Por que demora tanto a vinda de Cristo? O apóstolo Pedro a respondeu com propriedade em sua segunda carta, deixando claro que Deus tem um propósito com a aparente demora da volta de Cristo. Foi o que nós falamos no início, né? Muitas pessoas ficam questionando por quê? Então tudo tem um propósito, essa demora de Cristo tem um propósito, e aqui nós vamos entender. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Tá aí, irmãos. Aqui está a resposta. O mistério revelado. Isso aqui está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Né? Pelo contrário, Ele é paciente. Cristo, Ele é paciente conosco. Ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E isso, irmãos, é um arrependimento genuíno. É verdade. Né? Então, assim, isso tudo, irmãos, depende muito da busca, da necessidade, da gente querer a presença. E Jesus, Ele ainda não voltou, porque, né, o que nós temos a resposta aqui em 2 Pedro, se Cristo voltar agora, muitas pessoas vão se perder. Muitas pessoas vão ficar, muitas pessoas que um dia aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Muitas dessas pessoas que um dia aceitaram, essas pessoas, esses irmãos, vão poder ficar. E Cristo, Ele é paciente, Ele não quer que nenhum dos seus fique para trás. E muitos que ainda precisam receber. Muitos, né, pastora, que ainda não receberam a palavra de Cristo, que ainda não reconheceram, não aceitaram, não abriram suas vidas para Cristo fazer morada. Né? Então, é por isso que Cristo ainda não voltou, porque Ele tem paciência conosco. E Ele não quer que nenhum dos seus, Ele não quer que ninguém se perca. Tá aí, tamanho nós sabemos o amor de Cristo, que nós vemos a morte de Cristo, né? O que Ele passou, né? O que Ele escolheu viver por nós, para que a gente não se perdesse. Então, gente, aí a gente para e pensa, será que Jesus vai querer mesmo perder nós? Diante de tudo que Ele passou por morte de cruz, humilhação, sofrimento, dor, angústia, né? Afastamento, né, pastora? Então, será que Jesus vai querer perder tudo o que Ele fez? Não, Ele vai lutar para que os seus não se percam, para que os seus filhos não se percam. Então, nós precisamos entender, quando nós questionarmos, Cristo, por que o Senhor não volta logo? Aí a gente tem que agradecer, falar, Jesus, obrigada porque o Senhor tem paciência comigo, porque eu ainda cometo erros, eu ainda preciso me arrepender em espírito e em verdade, eu ainda preciso ter um arrependimento genuíno, e obrigada, Senhor, porque o Senhor ainda tem vidas para alcançar. Em sua graça, o Pai oferece oportunidades para que haja mudança de atitude. Na parábola em questão, foi no tempo de espera que as virgens se revelaram insensatas ou prudentes,
distinguindo-se uma das outras. Assim também o Senhor Jesus alerta sobre tudo o que afloraria nesse tempo de espera. Então, Jesus ele alerta sobre tudo o que vai, tudo que aflora, tudo que vem à tona nesse tempo de espera. Falsos cristos, falsos profetas, falsos irmãos, frieza espiritual. Irmãos, frieza espiritual é algo que acontece muito, né, pastora? É algo muito frequente dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas. Frieza espiritual é algo que acontece muito aí no meio cristão. E apostasia. Apostasia. Se afastar mesmo é negar a presença de Cristo, é negar a existência de Cristo, né, pastor? É se afastar mesmo, é recusar ali a presença. Porém, mesmo diante de tantas dificuldades, os que perseverem até o fim serão salvos e recebidos no reino eterno. Mateus 24, 10 a 13. Deste modo, sabendo que o propósito do Pai no tempo de espera é conduzir todos ao arrependimento, a parábola das 10 virgens se apresenta como um chamado à mudança de comportamentos. Irmãos, essa parábola das 10 virgens, ela funciona ali, ela vem para nós como um chamado à mudança de comportamento. Nós precisamos entender, pensar, opa, será que eu estou vivendo como as virgens prudentes ou as virgens imprudentes, as virgens insensatas? As virgens que não se abasteceram do óleo da graça, do óleo da presença, do óleo do Espírito Santo. Como será que eu estou vivendo? Como será que eu estou me abastecendo? Então, irmãos, essa parábola ela vem para nós hoje como um alerta, como um puxão de orelha, né? Acorda porque Cristo está voltando e Cristo pode voltar hoje para você. Então nós precisamos nos encher da presença do Espírito. Deste modo, sabendo que o propósito do Pai no tempo de espera é conduzir todos ao arrependimento, a parábola das 10 virgens se apresenta como um chamado à mudança de comportamento e atitudes enquanto se aguarda a volta de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então, essa palavra que a gente traz para vocês, né? Esse estudo que a gente traz. Glória a Deus. Né? É um estudo muito importante, né, pastora? É um puxão de orelha ali mesmo para os cristãos. É um despertar, né? É um despertar. É um despertar. Né? E a gente precisa, assim, tá ali ligado, tá buscando, não perder o foco, para que não aconteça com nenhum de nós. Nenhum. O que aconteceu ali com as virgens insensatas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que estudo maravilhoso, não é? É o Senhor sempre nos chamando a atenção, sempre nos alertando para a sua volta. E aquele que perseverar até o fim será salvo, em nome do Senhor Jesus, né? E quando é que o Senhor vem, pastora? Tá a resposta aqui, ó. Quando é que Jesus vem? Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, nem Jesus sabe, né? Mas unicamente o Pai. Amém. Então, somente o nosso Deus, Ele que fez o plano, Ele que executou o plano perfeito, Ele que envia o plano perfeito, né? Que é Jesus para nós, e somente Ele sabe qual vai ser o momento dele retornar. E ele vai vir e ele vem buscar aqueles que perseveraram até o fim. Mas quando é que vai acontecer isso? Tem resposta, Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Aleluia. E então virá o fim. Amém. Então, tá aí a resposta. Ah, mas quando é que Jesus volta? Nem Jesus sabe, né? Mas Deus aponta aqui que Jesus vai voltar, que vem o fim, quando o evangelho for pregado para todo o mundo. Deus tem plano de salvação para o mundo inteiro. Vai salvar todo mundo? Não. Vai salvar aqueles que crê pela graça, em nome de Jesus, pela fé, né?
Aqueles que reconhecerem Jesus como seu único e suficiente Salvador, esses serão salvos. Mas Deus, ele tem um plano, ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Então, qual foi o plano? Olha, vai ser pregado esse evangelho para todo o mundo. Né? Todos vão para o céu? Não. Mas aquele que ouvir a palavra deste evangelho e crer e confessar com a sua boca que Jesus é o único Senhor, esse será salvo. Amém. Em nome de Jesus. Então, abra os seus ouvidos, abra os seus olhos para o que está acontecendo aí. Olhe para os sinais. Mateus 24 medita nesse texto todinho. Aqui fala tudo, ó. Passo a passo, como é que está acontecendo, o que houve até agora, como foi, e o que está acontecendo e o que vai acontecer ainda. Está tudo relatado na palavra do Senhor, porque ninguém é pego de surpresa, né? Deus, ele revela os mistérios dele aos seus servos, aos seus pequeninos. Então, nós nunca vamos ser pego de surpresa. Até dessas guerras está escrito aqui, ó. Vai ter rumor de guerra, mas não se preocupem com isso, ainda não é o fim. Né? Então vamos aguardar aí a volta do Senhor, vigiando em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu já vou encerrar, que já passou um pouquinho aqui o tempo, mas eu quero agradecer pela vida da Val, agradecer Amém. A Deus pela vida dela, que se disponibiliza toda semana a estar aqui no Torre Forte. Eu quero desejar a todos uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o meu